Brasileiro de 11 anos ajuda a polícia de Massachusetts a prender criminosa e ganha surpresa inesquecível. Imigração. Projetos polêmicos com alvo nos imigrantes avançam no Arizona e na Geórgia. Brasileiro que cumpre pena nos Estados Unidos por homicídio tem sentença aumentada em 10 anos por reentrada ilegal no país. De olho no Spring Break, médicos relembram os pais sobre a importância das atividades físicas com as crianças nas férias. E atenção, a Flórida vai começar a multar quem dirigir na faixa da esquerda de rodovias, segurando o trânsito. A nova lei deve afetar também os turistas que visitam a Flórida. O estado é um dos mais procurados do país no período das férias. Olá, muito boa noite. Boa noite. Uma família brasileira que vive no estado de Massachusetts acabou caindo em um golpe aplicado por uma norte-americana que vendia produtos falsos. Mas o que essa criminosa não imaginava é que um brasileirinho de 11 anos ajudaria a polícia a encontrá-la. E essa história não acabou por aí, porque dias depois, o Enzo acabou sendo surpreendido pelos agentes de segurança com uma surpresa pra lá de inesquecível. Yara, Gleidson e Enzo se mudaram para os Estados Unidos há 7 meses. Em busca de uma vida melhor, escolheram viver em Massachusetts. A família de Vila Velha, na Grande Vitória, trouxe na bagagem muitos sonhos e um intérprete, o Enzo, que aprendeu a falar inglês sozinho em casa antes da mudança. Mas o que a família recém-chegada não imaginava é que acabaria caindo em um golpe. Para o aniversário de 11 anos do filho, no mês passado, os pais decidiram dar um celular de presente. E aí, para economizar pouca coisa, resolvemos comprar no Marketplace. E aí, Gleidson achou um anúncio de uma mulher e resolveu comprar, porque o celular era bom, era $500, um 14 Pro Max, de memória boa, acho que era 256. E aí resolveu tudo, se encontrou no mall e comprou o celular. Chegando em casa, a gente foi olhar o celular, todo feliz. O celular, gente, era idêntico ao iPhone, idêntico, tudo igual. Só que quando a gente foi configurar, viu que o celular era falso. E aí, ficamos desesperados. Falei, e agora? Acabamos de perder $500. Não tinha nada da pessoa, porque ele se encontrou no mall, entregou o dinheiro e veio embora. E como é comum todo mundo fazer. E aí, ele disse assim, eu vou fazer o boletim. Vão lá comigo, Enzo, pra você traduzir pro papai que eu vou fazer o boletim. A mãe nos conta que quando o Enzo chegava à delegacia com o pai, veio a surpresa. Gente, parece mentira, mas é coisa de Deus. Eu não sei se o cara foi preso, foi parado, eu sei que o cara estava lá dentro da delegacia e a mulher que estava com ele na hora que entregou o celular estava no estacionamento. E quando o Gleidson chegou, ela reconheceu os dois e entrou no carro dela, ela estava numa BMW e saiu voada. E Gleidson, atrás dos $500 dele, montou no carrinho dele, foi embora atrás da mulher. E aí, a mulher não parando, ele tentando, fazendo ela parar, Enzo já ligando pra polícia. E ele nada, e de uma viatura e abordaram ele e Gleidson conseguiu fazer ela parar. E aí eles pararam, ela falou que Gleidson estava armado, que tinha apontado uma arma pra cabeça dela. E que, por isso que ela estava fugindo. E Enzo tinha ido pra traduzir pra ele, que Gleidson esqueceu desse detalhe quando começou a seguir a mulher, que o filho dele estava no carro, né, que ficou desesperado na hora, que a mulher fugiu. E aí, Enzo, a mulher americana e o policial também, né? E aí Enzo falou pro policial que não era isso, falou o que estava acontecendo de fato. Eles foram, só olharam o carro do Gleidson, viu que não tinha arma, não tinha nada. E já prenderam a mulher, colocaram na viatura, guincharam o carro dela e Gleidson e Enzo voltaram para a delegacia. A família prestou depoimento e o caso segue sendo investigado. E foi graças à ajuda do Enzo, com a maior calma para explicar tudo, que a polícia entendeu os detalhes do crime. Com toda a situação que a gente tinha passado, para ele seguindo a mulher de carro, ele que traduziu, não tinha outra pessoa para traduzir. O policial falava para ele falava pra gente, o policial falava inglês, ele falava em português pra gente, falava em português e ele traduzia em inglês. E o policial perguntou quanto tempo a gente estava aqui, a gente falou que só tinha 7 meses, que estava morando aqui. Ele perguntou como o Enzo falava inglês tão bem. Aí Enzo falou que aprendeu no Brasil e não aqui, que Enzo aprendeu, contou pra ele como ele aprendeu, que foi sozinho e no Brasil. A palavra que o seu inglês era amazing. Awesome ou foi amazing. A família brasileira foi liberada e dias depois recebeu uma ligação. E aí ligaram pra gente, que a gente tá na delegacia quinta-feira. A Gleidson falou assim, olha, só tava eu e meu filho, a minha esposa só chegou no depoimento. Aí a policial falou com ele, olha, tem que ser os 3 aqui às 4h30 na quinta-feira. Aí eu falei, e Gleidson? Eu falei, o que eles querem? Pois deve querer saber mais coisas e tal. Mas chegando na delegacia, veio o inesperado. Josh, you can get out of that. Are you sure? Am I sure? I gotta be sure. I'm sorry it's not a 14. Vai lá, deixa eu agradecer ele. Happy birthday, buddy.
Enzo foi recebido pelos policiais com uma festa pelos seus 11 anos. Happy birthday to Arthur. Teve parabéns, bolo e um monte de presentes. Enzo ganhou vários gift cards, um telefone novinho, um videogame e um óculos de realidade virtual de última geração. Emocionado, Enzo agradece o carinho dos policiais e traduz os pedidos de agradecimento também dos pais. This is so much for me. I don't know if I ever received this much. At least not here in the U.S., but in Brazil I already received something close to this much, but not this much. This is like too much. E a coisa mais importante pra mim nem foi as coisas materiais, mesmo as coisas materiais sendo legais. Foi como eles se importaram por mim. Tipo assim, quem tá longe da família inteira, que só tem o pai e a mãe, vai entender como é receber aquilo ali. Eles me trataram como família. If you're a good person, good things come to you. We just wanted to remind you of that, right? Okay. So you keep your grades up, you keep taking care of mom and dad, and you come visit us whenever you want. I obviously will. Yeah. Bonita essa história. E não tem como não se emocionar, né, Evelyn? Não tem como. A gente chorou vendo pela primeira vez. E toda vez que a gente vê, a gente chora e se emociona. É muito legal. O Enzo é um fofo. E bacana como a polícia, principalmente a comunitária aqui nos Estados Unidos, lida com esse tipo de situação, né, Ruth? Eles são surpreendentes. Quando eles querem, eles fazem umas coisas que emocionam e surpreendem mesmo. Ensinamentos incríveis. Tá. Por isso que a gente falou que a gente chorou e vai chorar quantas vezes for necessário vendo essa matéria. Impressionante. Então, vamos respirar que agora a gente muda um pouquinho de assunto. E olha, a Justiça de Massachusetts anunciou que aumentou em 10 anos a sentença de um brasileiro por reentrada ilegal aqui no território norte-americano. O Walter Gomes da Silva, de 52 anos, não teve a imagem divulgada. Ele já está preso, cumprindo pena de 25 anos por um homicídio cometido em 2016. Antes, ele também havia sido condenado por agressão armada e violência doméstica, todos os crimes cometidos aqui nos Estados Unidos. O Walter entrou ilegalmente no país pela primeira vez em 1999 e foi deportado. Depois, por mais 3 vezes, ele voltou aos Estados Unidos e foi expulso até que foi preso pelos crimes que cometeu. Agora a gente fala de imigração. 2 projetos controversos e polêmicos estão em votação. Primeiro, na Geórgia, a Câmara aprovou uma medida que permite rastrear imigrantes que entrem ilegalmente no estado. O projeto seguiu para o Senado. Já no Arizona, os políticos querem ampliar uma lei que autoriza o uso de força letal contra invasores de residências. Com isso, fazendeiros da região de fronteira podem atirar e matar em imigrantes que cruzam a região para invadir as suas terras. A medida em discussão no Legislativo do Arizona chocou parte do estado. A proposta feita pelo deputado republicano Justin Heap defende que a lei Stand Your Ground, que dá direito de matar para defender sua casa, seja ampliada para toda a propriedade de fazendeiros. Assim, os imigrantes que cruzarem a fronteira sul e entrarem no território americano por dentro de terras particulares do Arizona poderão ser mortos pelos proprietários com respaldo da futura lei. Os opositores chamaram a medida de brutal e abusiva. Eles prometeram barrar o projeto na votação do parlamento. A deputada democrata Annalise Ortiz disse que a nova regra daria liberdade para qualquer um caçar e executar homens, mulheres e crianças. Na Geórgia, os legisladores da Câmara aprovaram ontem um projeto de lei que autoriza as autoridades locais a denunciar para a Polícia de Imigração qualquer indocumentado que entre ilegalmente no estado. A medida também vai permitir um sistema de rastreamento para não-cidadãos que tenham passagem pela polícia ou prisões. Os oficiais estaduais vão poder ainda prender o suspeito e entregá-lo ao ICE em 48 horas. A medida seguiu para discussão e votação no Senado. A nova lei anti-imigração ganhou força depois que um imigrante ilegal da Venezuela foi acusado de matar brutalmente uma estudante universitária na semana passada. Depois do intervalo, Joe Biden emite ordem executiva para proteger dados dos moradores dos Estados Unidos. E a gente mostra como a cidade de São Francisco está se desculpando aos afro-americanos por décadas de políticas racistas e discriminatórias. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio.
Foi. O presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva com foco na proteção de dados pessoais dos moradores dos Estados Unidos. A diretiva tem o objetivo de impedir que governos estrangeiros comprem legalmente informações norte-americanas, incluindo dados de saúde. A medida permite que o Departamento de Justiça regule as transações de compra e venda de dados de saúde, financeiros e genéticos, evitando que eles saiam do país. Joe Biden tomou a iniciativa após alertas por vazamentos contínuos de dados dos moradores do país que podem colocar em risco a segurança dos Estados Unidos. Mudando de assunto, a cidade de São Francisco pediu formalmente desculpa aos afro-americanos e seus descendentes por décadas de políticas racistas e também de discriminação. Até agora, muitas cidades norte-americanas já pediram desculpas pelos erros cometidos no período da escravidão e que ecoam gravemente até hoje. A votação pelo pedido de desculpas foi unânime. Os 11 conselheiros do Comitê de Reparações da Escravidão em São Francisco assinaram a resolução sob aplausos e comemoração dos presentes. Eles lamentaram o papel da cidade nas políticas racistas e de discriminação que até hoje atingem afro-americanos. A retratação foi o primeiro passo de cerca de 100 recomendações do Comitê Municipal que espera por aprovação. Entre as propostas de reparação racial estão a discussão de indenizações milionárias aos descendentes de pessoas escravizadas. Embora a escravidão tenha sido abolida nos Estados Unidos em 1863, o abismo político, econômico e social por conta das questões raciais existe até hoje. Para se ter uma ideia dessa desproporção, basta lembrar que São Francisco contabiliza 46 mil residentes negros, o que equivale a 6% de sua população. Mas 38% deles estão sem abrigo na cidade. A Califórnia foi o primeiro estado norte-americano a criar uma força-tarefa para discutir reparações do período da escravidão em diferentes setores da sociedade. Mas ativistas dizem que esse ajuste de contas com o passado secular precisa ir além do pedido de desculpas. É necessário que o campo da reparação vá para o campo material. Essa população, especialmente, está alijada de direitos como moradia, como educação, como saúde, como acesso aos bens materiais, que pedido nenhum de desculpas supre. A comunidade internacional pediu hoje uma investigação independente sobre o bombardeio aéreo israelense que matou centenas de palestinos durante distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Apesar desse ataque, as negociações de um possível cessar-fogo seguem avançando. Hoje, em Israel, o dia foi de protestos e críticas ao governo de Jerusalém. A correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorice, tem as últimas informações da guerra. Parentes dos reféns que estão na faixa de Gaza fizeram uma manifestação em frente à Embaixada dos Estados Unidos, aqui em Tel Aviv. Eles carregavam bandeiras americanas para demonstrar apoio aos Estados Unidos pelo empenho na libertação dos reféns. Enquanto isso, uma marcha com centenas de pessoas se aproxima de Jerusalém. Familiares e amigos carregaram macas para lembrar que muitos reféns e soldados foram feridos nos ataques de outubro. Eles pedem que um cessar-fogo seja negociado com urgência para que todos voltem para casa. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Egito, um dos países que mediam as negociações de trégua, disse que espera que o acordo seja fechado antes de 10 de março, quando começa o Ramadã, período sagrado do calendário islâmico. Na antiga Jerusalém, onde fica a mesquita de Al-Aqsa, a presença de policiais israelenses já está reforçada. De Tel Aviv, Denise Odorice, para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, Flórida vai começar a multar quem dirigir na faixa esquerda das rodovias, segurando o trânsito. E tem alerta sobre as doenças raras que afetam mais de 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos. A Assembleia da Flórida aprovou um projeto de lei que vai afetar a vida de todas as pessoas que dirigem no estado. É que a faixa da esquerda das rodovias vai servir apenas para ultrapassagem. A Cone Rocha mostra pra gente que quem for pego dirigindo nesse espaço, segurando o trânsito, vai receber uma multa pesada.
Se for sancionado pelo governador da Flórida, o projeto de lei HB 317, que foi aprovado este mês pelo Senado por 37 votos a 0, já entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. De acordo com a medida, os motoristas só poderão usar a faixa da esquerda como faixa de ultrapassagem em trechos de rodovias com pelo menos 2 pistas na mesma direção e com limite de velocidade de pelo menos 65 milhas por hora. Os motoristas que excederem o limite de velocidade ou impedirem o fluxo de tráfego na faixa da esquerda poderão levar multas de até $158. O governador Ron DeSantis ainda não bateu o martelo e quer pedir a opinião de especialistas para ter certeza de que a lei vai, de fato, trazer mais segurança para os motoristas. A nova lei deve afetar também os turistas que visitam a Flórida. O estado é um dos mais procurados do país no período das férias. Por ano, Miami recebe 50 milhões de turistas, enquanto Orlando, 75 milhões. A maioria aluga carros. Os Estados Unidos registraram ter mais de 30 milhões de pessoas afetadas por ao menos 7 mil doenças raras. E muitas dessas condições têm ligações diretas com os nossos genes. Ontem foi o Dia Nacional da Conscientização sobre Doenças Raras. Uma data foi criada para alertar sobre a importância dos testes genéticos para diagnósticos precoces. My rare disease journey began back in 2001 when my dad Jack was diagnosed with a rare genetic condition. O pai de Taylor perdeu a capacidade de andar, falar e engolir alimentos. Entrou em estado vegetativo e morreu quando ela estava no jardim de infância. He went into a vegetative state and he passed away on hospice care when I was in kindergarten. Anos depois, Taylor descobriu que carrega o mesmo gene raro que causou a doença e morte do pai, fazendo com que ela tenha 50% de chance de passar essa mutação genética adiante para seus futuros filhos. My dad inherited the mutation from his mother and she inherited from her mother, and it goes on and on. Para Taylor, saber que ela tem esse raro e perigoso gene foi determinante para seus planos. A doutora Reed concorda e diz que todos deveriam fazer testes genéticos antes de decidir engravidar, o que pode salvar vidas. It is a blood test or a saliva sample that can be ordered by a physician. A médica diz que na maioria das vezes as pessoas que portam genes que causam doenças raras não apresentam sintomas e por isso não fazem ideia do que pode vir pela frente. It does allow couples to make decisions about how to build their family. Taylor acabou se tornando uma ativista da causa e criou uma ONG para dar auxílio a pessoas portadoras de genes raros. E ela também quer chamar a atenção para a importância dos testes genéticos. Segundo ela, ampliar a conscientização sobre essas condições pouco faladas pode ser a chave para um futuro melhor. But I feel like my advocacy for rare diseases is only just beginning. Ontem, dia 29 de fevereiro, foi lembrado no mundo todo o Dia das Doenças Raras, que em conjunto não são tão raras assim. Estima-se mais ou menos que 5% da população mundial é portadora de uma dessas doenças, ou seja, mais de 300 milhões de pacientes no mundo todo. Então, como a maioria dessas doenças raras, infelizmente, não tem tratamento, e as que têm tratamento, o tratamento é caríssimo, o tratamento, na verdade, é a prevenção. A prevenção é o melhor tratamento. Existem algumas medidas através do teste do pezinho, que rastreia aí dezenas e dezenas de doenças raras, algumas delas são tratáveis, já nos primeiros dias de vida, antes dos primeiros sintomas, os quais acabam não deixando sequela. Então, para aquelas famílias, né, que se deparam com alguma criança, com algum tipo de deficiência ou alguma dessas doenças raras, é importante procurar o médico geneticista para que ele realmente dê um diagnóstico definitivo para ver se a doença tem tratamento e também se tem prevenção. Um estudo do CDC acaba de revelar que o país registrou um aumento significativo das mortes relacionadas ao consumo excessivo de bebida alcoólica. Só no período da pandemia de Covid, houve uma média de 488 dessas mortes por dia, vitimando pessoas de todas as faixas etárias. Apesar de a maioria das mortes relacionadas à bebida ter ocorrido em homens, foi nas mulheres que se viu o maior aumento de óbitos por esse motivo. Segundo o CDC, essas mortes envolvem overdose pelo excesso de álcool,
quedas e acidentes por embriaguez e condições provocadas pelo consumo, como ataques cardíacos e câncer. Os especialistas alertam com esses dados para as pessoas prestarem atenção nos gatilhos mais comuns para a busca pela bebida, como solidão e estresse, por exemplo. Agora tem um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o novo recorde de poluição do ar batido pelo mundo. E de olho no Spring Break, médicos relembram os pais sobre a importância das atividades físicas com as crianças nas férias. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. A administração Biden anunciou que vai adiar a implantação de políticas climáticas nos Estados Unidos para depois das eleições presidenciais programadas para o final deste ano. A notícia foi divulgada no mesmo dia em que a Agência Internacional de Energia divulgou que a poluição no ar aumentou e atingiu um nível recorde no mundo. As emissões globais de dióxido de carbono relacionadas com a energia aumentaram 1,1% no ano passado, elevando a quantidade da poluição do ar para 37 bilhões de toneladas métricas. Só o combustível à base de carvão foi responsável por mais de 75% desse aumento da contaminação da atmosfera. Segundo a Agência Internacional de Energia, essas emissões energéticas representam 90% do CO2 emitido pelo homem. E as previsões para o futuro não são animadoras. As emissões globais devem atingir seu pico em 2025. Diante desse cenário, a agência disse que o mundo ainda está muito longe de combater o aquecimento global e que o adiamento de políticas ambientais, como a dos Estados Unidos, piora o quadro global. A Casa Branca anunciou que vai deixar que o próximo presidente eleito avance na promulgação de novos regulamentos para limitar as emissões das fábricas de combustíveis fósseis no país. O motivo para isso, segundo Joe Biden, é que os regulamentos federais para novas limitações de emissões de gases são longos e demorados e que não ficariam prontos antes das eleições de novembro. Bom, hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em parte do país. Vamos lá? Olha, em Boston a gente tem chuva, mínima de 44, máxima de 48. Nova York, chuva também, a máxima não passa de 49. Norfolk, Charlotte, toda essa região, Atlanta também chuva, continua em toda essa área. Já na Flórida a gente tem pancada e tempestade em Jacksonville, tempestade também em Tampa, sol entre nuvens em Miami. New Orleans, mais trovoadas aí, mínima de 64, máxima de 72, Evelyn. Em San Antônio, no Texas, a previsão é de tempo encoberto ao longo do final de semana. Já em El Paso, muda completamente, sol brilhando bastante, máxima batendo 76. Esse sol continua em Albuquerque, no Novo México, e em Phoenix, no Arizona. A nuvem começa a encobrir um pouco o sol, máxima de 75. Já mais para a costa oeste, assim como na leste, Los Angeles e São Francisco com bastante chuva prevista ao longo do final de semana. A gente viu que esse mapa está bem cheio de chuva. Espero que bons ventos soprem aqui na Flórida para levar essa chuva embora, porque eu quero um final de semana ensolarado. Queremos. E olha, na contagem regressiva para o Spring Break, as férias de primavera, os médicos estão lembrando os pais sobre a importância de atividades físicas com as crianças. A orientação é de pelo menos 1 hora de qualquer tipo de exercício físico por dia. Isso ajuda no desenvolvimento físico e mental dos pequenos e também auxilia a evitar doenças e transtornos. Atividades físicas são essenciais para a saúde das crianças e com as férias de primavera chegando, o ideal é se programar para colocar os pequenos para gastar energia e não deixá-los o dia todo na frente das telas de televisão, celular e tablet. Não se trata de mandá-los correr para serem ativos, mas de ser ativo com eles, fazendo passeios de bicicleta juntos, como uma família, fazendo caminhadas, mas tornando a caminhada divertida, explica a médica infantil Catherine Cherry.
A especialista diz que a atividade física tem inúmeros benefícios, como ajudar a criança a dormir melhor, a gastar energia acumulada, a movimentar o corpo, a socializar, ficar mais confiante e, principalmente, evitar transtornos mentais e riscos de doenças como diabetes e obesidade. Catherine dá algumas dicas de como convencer as crianças a se movimentarem. Escolha um passeio ou uma atividade que os pequenos gostem. Converse e explique os benefícios dos exercícios de uma forma positiva e divertida. Isso faz com que a criança queira participar. Mostre o dia bonito na rua e desperte a vontade da criança de querer sair de casa. Faça um desafio de quem vai vencer. Isso fará com que o pequeno queira disputar a brincadeira. Ofereça 2 ou 3 opções de atividades que a criança goste. And what that is giving the child the option between 2 choices. Isso vai dar à criança a opção de escolha. Vai forçá-lo a escolher uma das atividades, como jogar basquete ou andar de bicicleta, por exemplo, explica a médica. Para a especialista, o importante é o incentivo ao movimento, não se deixar ser levado pela preguiça da criança. É preciso construir esse relacionamento com atividade física desde pequeno, para que no futuro eles se tornem adultos ativos. Além de combater a obesidade, ela também é fundamental para o desenvolvimento nos ossos, articulações, nos músculos, em todo o seu comportamento, não só benefícios físicos, mas também combate a ansiedade, depressão, o estresse, torna a criança muito mais sociável, melhora muito a sua autoestima, melhora a sua expressão corporal, ou seja, a atividade física ela tem muitos benefícios para a criança, não só nessa sua fase da vida, mas também ao longo de toda a sua vida. Bom, fica aí as dicas então, todo mundo prestando atenção. E olha, hoje é sexta-feira, né, Evelyn? Dia do beijo. Dia do beijo para vocês que nos assistem, que mandam recadinhos pra gente nas redes sociais, que a gente tá sempre ligado. Olha, hoje vai um beijo especial pra Cláudia Tavares, que diz que nos assiste, que a gente traz muitas informações incríveis sobre os Estados Unidos. E também, não sei se é meu parente, o César Bastos mandou uma mensagem pra gente, dizendo que gosta muito das reportagens do Américas no Ar, que tem um carinho especial com a gente, com as nossas repórteres. Então, gente, beijos pra vocês. Outras pessoas também, né, Ruth, que estão nos assistindo e que querem que a gente mande beijo aqui. Manda pra gente, escreve, manda pelo WhatsApp. Manda WhatsApp, olha eu. Manda por Instagram. Mania, gente. A gente se comunica muito por WhatsApp, tá certo? Manda por Instagram, manda por YouTube, manda pra gente todas as notícias, tudo que vocês puderem aí de nome, endereço. Endereço não, né? Cidade, que a gente diz onde vocês estão. Sexta-feira ela tá no ritmo do final de semana, gente. Todo mundo tá assim. Aí, beijo também pro Enzo e pra Yara, que apareceram aqui no começo da reportagem, ó. Beijo pra vocês, lindos, pessoal. Beijo enorme também. Vou no embalo aqui da Evelyn, beijo enorme também. Bom, gente, depois de todo esse beijo, a gente manda então boa noite pra vocês. A gente espera vocês novamente. Segunda-feira a gente encerra agora o Jornal Américas no Ar, né, Evelyn? É isso. Vem aí mais um episódio de Jezabel e a gente se encontra de novo na segunda. Beijo, gente.